pessoal, tudo bem? Nessa nossa última aula de Direito Civil Online, a gente vai fazer um panorama geral de toda a nossa disciplina, para que com isso vocês possam consolidar os temas que nós debatemos na aula, para que vocês possam ter uma visão mais esquemática e para que, a partir dessa aula, vocês possam estudar com tranquilidade qualquer um dos assuntos que são abrangidos por esse grande tema do direito civil. Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser uma boa forma da gente finalizar o nosso curso. Então, vamos sem perda de tempo começar essa nossa discussão panorâmica dos temas do direito civil. Obedecendo uma ordem lógica, a gente começa, obviamente, pela teoria geral do direito civil. Vocês se lembram que essa teoria é dividida em 3 grandes blocos temáticos que seguem uma ordem lógica com relação à estrutura dos direitos subjetivos, né? Quando a gente pensa em direito, a gente sempre pensa que alguém tem um direito, que alguém tem um dever. Então, o nosso primeiro ângulo deve ser o ângulo que analisa essa relação de direito que a gente chama subjetivo, direito com D minúsculo, né? E a primeira constatação que a gente faz é que todo direito subjetivo tem um sujeito. Não existe direito sem sujeito. Direito sem sujeito é uma coisa inócua, não serve para nada. Então, obviamente, que todo direito só existe, só faz sentido se ele tiver um sujeito. Por isso, o primeiro grande tema estudado pela teoria geral do direito civil é o tema das pessoas, compreendendo-se pessoa como o ente suscetível de aquisição de direitos. Logo, eu preciso entender quais são os entes que têm suscetibilidade de aquisição de direito para que eu possa entender esse tema inicial, que é o tema relacionado ao sujeito de direito. Além disso, não faz sentido imaginar um direito que só tenha sujeito, mas que não tenha conteúdo nenhum. O direito tem que ter um objeto, o direito tem que ter conteúdo. Se o direito não tiver conteúdo, ele é só uma coisa vazia, e essa coisa vazia não serve para nada. Por isso, o segundo tema estudado pela teoria geral do direito civil é o tema dos bens. Por quê? Porque o conteúdo dos direitos sempre será um bem. Dentro da categoria dos bens, a gente vai ver, existem bens materiais, mas também há os bens imateriais. De modo que tudo que é objeto de direito, para o ser, deverá se enquadrar dentro da categoria dos bens. E por fim, seguindo uma ordem lógica, o terceiro grande tema é o tema dos fatos jurídicos. Por qual razão? Porque o que mostra a dinâmica, o que imprime dinâmica a um direito subjetivo é sempre o fato. É o fato que faz com que nasça o direito, é o fato que modifica o direito, é o fato que permite a conservação do direito, é o fato que eventualmente vai levar à extinção do direito. Então, esses 3 grandes temas são temas obrigatórios para que eu possa compreender uma relação de direito subjetivo. É com essas ferramentas que são fornecidas para nós pela teoria geral do direito civil, que eu vou posteriormente poder estudar os temas das obrigações, dos contratos, da responsabilidade civil, dos direitos reais, do direito de família e o direito das exceções, que nós já vimos exaustivamente ao longo de 2 aulas online. Então, tendo feito essa análise introdutória, sintética, vamos começar a conversar sobre esses temas grandes do direito civil. O primeiro tema, que é o tema da pessoa, a gente já trabalhou bastante em sala, né? Convém agora sintetizar numa forma tópica, né? Que sirva para que vocês se lembrem das nossas discussões e possam aprofundar os estudos com relação ao tema, né? A gente viu primeiramente que para falar de pessoa a gente precisa de um conceito de pessoa. Aliás, para falar de qualquer tema, a gente sempre precisa de um conceito, não seria diferente aqui, né? E o que em direito se entende por pessoa? Nós entendemos por pessoa todo ente suscetível de aquisição de direitos. Esse é o critério. Se o ente é suscetível de aquisição de direitos, ele é pessoa. Se ele não é suscetível de aquisição de direitos, ele não é pessoa. A grande vantagem desse conceito é que ele permite uma dinâmica que é mandamental entre a realidade e o direito, entre o plano do ser e o plano do dever ser. Durante muito tempo, e até pouco tempo atrás, acreditava-se que a ordem jurídica poderia determinar a realidade, de modo que se o direito prescrevesse uma certa orientação, essa orientação teria o condão de modificar a realidade. Infelizmente, muito do que se discute com relação ao tema das pessoas ainda é preso a esse velho paradigma.
um paradigma que já está desconstruído na medida em que a gente percebe hoje que tanto o direito produz efeitos na vida social, quanto a vida social produz efeitos no plano do direito, ou seja, é uma via de mão dupla, né? E isso tende a aparecer também no conceito de pessoa. Por isso que esse conceito de pessoa que a gente trabalha é um conceito muito interessante, porque se eu entendo por pessoa todo ente suscetível de aquisição de direitos, ao mesmo tempo em que eu não estou determinando quais são esses entes, ou seja, o conceito fica aberto, eu estou precisando que se o ente é suscetível de aquisição de direitos, ele é pessoa. Logo, o conceito, ao mesmo tempo que é aberto, ele tem conteúdo. É um conceito excelente, então, porque ele permite ser, a cada momento, preenchido. Aquilo que falta ao conceito, e deve mesmo faltar, é trazido pela realidade. E aquilo que falta na realidade, que é essa compreensão jurídica, o conceito fornece. Então, quais são as consequências hoje? Quais são as consequências do nosso momento desse conceito? Todo ente suscetível de aquisição de direitos é pessoa. Hoje não se discute mais se a pessoa natural, ou seja, se o ser humano, se a entidade biológica, o Homo sapiens, se ele tem ou não tem suscetibilidade de aquisição de direitos, porque já é consolidado que todo ser humano, todo Homo sapiens, tem essa suscetibilidade. Logo, todo ser humano é pessoa. Houve tempos em que isso foi colocado em discussão, se tais ou quais pessoas, tais ou quais categorias de pessoas tinham ou não tinham suscetibilidade de aquisição de direitos. Para nós, hoje, no nosso contexto, essa discussão é superada. Todo ser humano é pessoa. Houve um tempo também em que se discutia se outros entes que não tivessem existência natural, que não tivessem estrutura biológica, poderiam ser considerados suscetíveis de aquisição de direito. E pouco a pouco se foi construindo a ideia que levou à figura que hoje nós temos como sendo a da pessoa jurídica, né? As fundações, as associações, as sociedades, todos entes criados pela inteligência humana que não têm estrutura biológica, mas que atuam na cena jurídica, que adquirem direitos, que contraem obrigações, que celebram atos, que negociam contratos, entes, portanto, que devem ter sua suscetibilidade de aquisição de direitos reconhecida. Também foi um processo contínuo, um processo longo, que levou ao resultado de hoje nós aceitarmos, sem dúvida nenhuma, a existência desses entes que são denominados pessoas jurídicas. Mas não pensem vocês que no nosso contexto atual essa discussão está resolvida e está tudo ok, porque não está. Há outros entes que ainda não foram, digamos assim, resolvidos pela teoria, porque há uma força trazida para o plano do direito pelo plano social, ao mesmo tempo em que o direito tenta levar a sua força jurídica ao plano social. Mas com relação a certos entes, essas duas forças ainda digladiam e logo não se conseguiu chegar a um consenso. Esses entes polêmicos, eu vou aqui só pontuar, não vou entrar na discussão, porque ela já foi feita em aulas presenciais, são, em primeiro lugar, o nascituro. Determinar se o nascituro é um ente que tem a suscetibilidade de aquisição de direitos ou não. Com um lembrete muito importante para que essa discussão não se esvazie, caso vocês queiram entrar nelas. Quando se discute se o nascituro é ou não ente suscetível de aquisição de direitos, não se está entrando na discussão da humanidade do nascituro, da vida do nascituro, se o nascituro tem vida própria ou se a vida dele é dependente da vida da mãe, se ele já é um ser humano, se ele já é um Homo sapiens formado ou ainda está em processo de formação. Isso tudo que é discussão do plano da medicina, do plano das ciências biológicas, não é discussão que vai interessar para nós aqui com relação a esse momento. O que o direito civil quer saber é se o nascituro, aquele ente, não sei, afinal de contas, qual a natureza daquele ente. Uns vão dizer que é uma pessoa formada, outros vão dizer que é uma pessoa em formação, uns vão dizer que já há ali vida, outros vão dizer que a vida ainda é dependente da vida da mãe, por isso seria uma única vida. Mas nada disso é importante se o nosso conceito for o de ente suscetível de aquisição de direitos. Eu posso concluir que o nascituro tem a vida dele atrelada à vida da mãe, eu posso concluir que ele ainda é um ente em formação e não um ente formado, e ainda assim atribuir a ele a suscetibilidade para a aquisição de direitos. Se eu fizer isso, eu permito que o nascituro tenha direitos. Quais direitos eu ainda não sei, mas já é um primeiro passo. Se, por sua vez, eu não reconheço ao nascituro nenhuma suscetibilidade para a aquisição de direitos, então, de fato, ele não se enquadra no conceito jurídico de pessoa. Me parece que o que está faltando hoje na discussão é essa precisão técnica
porque não consigo ver ninguém que discuta que o nascituro não tem direito, qualquer que seja. Pode não ter certos direitos, mas alguns direitos todo mundo reconhece, me parece, que o nascituro tenha. Logo, o nascituro teria essa suscetibilidade para aquisição de direitos e deveria ser considerado pessoa. Mas, de novo, isso deve ficar muito claro. Eu não estou com isso advogando a tese que o nascituro tem vida própria ou que ele tem vida dependente da vida da mãe, que ele já é um ser humano formado, que ele é um ser humano em formação. Nessas discussões, o direito civil não tem como entrar, porque são discussões que dependem de conhecimentos das ciências médicas, das ciências biológicas, não são conhecimentos da teoria do direito civil. O que ela dá conta de trabalhar é se aquele ente, seja qual for a sua natureza, tem ou não tem suscetibilidade para a aquisição de direitos. Então, tomem cuidado com essa precisão conceitual, né? Além do nascituro, que é o ente certamente mais importante, há outros entes também, como o condomínio, a massa falida, a herança jacente e o espólio, que têm atuação sobretudo no processo, né? E por isso, então, parecem ter características de pessoa, porque podem adquirir certos direitos e contrair certas obrigações. Esses entes, por razões que a gente já discutiu, e que não cabe aqui de novo suscitar, não são vistos pelo direito civil como pessoas. São entes que têm alguma atuação, no processo são entes que têm capacidade judiciária, mas aqui no direito civil são entes que ainda não têm a sua personalidade reconhecida. É o meu posicionamento pessoal que esses entes são sim pessoas, adotando-se esse conceito técnico de que pessoa é todo ente suscetível de aquisição de direitos, também não entrando na discussão de qual é a natureza jurídica desses entes, mas simplesmente levando em conta que eles atuam na vida jurídica, que adquirem direitos e que contraem obrigações, e por isso, então, devem ser considerados pessoas. Por fim, os últimos entes que ainda têm a sua discussão, têm a sua personalidade discutida, e é uma discussão que tem tomado relevo cada vez maior, desde a nossa última aula em que conversamos sobre esse tema, até o dia de hoje em que eu estou gravando essa aula, muita coisa já aconteceu com relação a esses entes, o que mostra que a discussão está bastante acesa, é justamente a categoria dos animais, né? Porque hoje a maior parte dos autores vai dizer que os animais não são pessoas, não têm suscetibilidade para a aquisição de direitos. Ao mesmo tempo em que já há leis, muitas delas até, que protegem a existência dos animais. Até então, a doutrina explica essas leis com o uso da figura do direito difuso, dizendo que há um direito que é de todos à preservação da fauna, da flora, enfim, da natureza como um todo. Então, quando eu proíbo o maltrato de um animal, eu estou, na verdade, não protegendo o animal em si, um direito daquele ente, mas sim pensando em um direito difuso, que é o direito que todos têm de que os animais sejam preservados. Essa tese é muito fraca, ela é muito útil e merece aplauso, porque ela permite, num primeiro momento, que se comece a pensar no estatuto jurídico dos animais. Mas hoje ela já não mais se sustenta. Esse argumento é muito vazio para explicar que eu proteja um animal de maus tratos. Se eu protejo um determinado animal especificamente de maus tratos, certamente não é porque eu estou pensando no interesse difuso, é porque eu estou pensando naquele ente em si. Logo, eu começo a ver que aquele ente em si tem sim direitos, tem sim suscetibilidade para adquirir certos direitos. Então a gente está caminhando, parece que no sentido de reconhecer a personalidade dos animais. Agora, de novo, não vão se chocar com isso, apesar de que isso já foi bastante discutido em aula presencial, porque quando eu digo que pode-se reconhecer, é possível, em tese pelo menos, que se reconheça a personalidade jurídica de animais, eu não estou querendo dizer com isso que os animais foram elevados à categoria de ser humano, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Uma coisa é a natureza de cada ente, não a natureza jurídica, mas sim a própria natureza física de cada ente. Uns são seres humanos, outros são animais de outros gêneros, outros nem são animais, como é o caso das pessoas jurídicas. Mas nada impede que esses entes de diversas naturezas atuem no plano do direito, como sujeitos de direitos, como posteriormente possíveis sujeitos de obrigações. Então, o que é levado em conta para o direito civil, ou pelo menos deveria ser, é se aquele ente tem suscetibilidade para adquirir direitos. Qual o problema em ver que um animal possa adquirir direitos? Não tem problema nenhum. Com isso, eu não estou querendo destruir a ideia de ser humano, eu não estou querendo comparar animal com ser humano,
E nem, aliás, está entrando no mérito se essa comparação é devida ou se ela não é devida, porque nada disso interessa no plano do direito civil. Isso daí interessa em discussões que tenham as ciências naturais como base, isso daí interessa em discussões que tenham a religião como base, mas para o direito nada disso é relevante, né? Já houve um momento em que de fato chocava a religião e chocava alguns cientistas você imaginar que tanto um ser humano podia ser titular de um direito quanto uma pessoa jurídica ser titular de um direito. Mas hoje isso daí já é tranquilo, ninguém vai pensar que é de alguma forma equivocado atribuir direitos a uma pessoa jurídica, porque afinal de contas é um ente que atua no plano do direito. Isso é que é relevante para que eu analise personalidade jurídica, né? Então, essa é uma discussão importantíssima que eu tentei aqui sintetizar sobre esse grande tema das pessoas. O segundo grande tema da teoria geral do direito civil é o tema dos bens. E aqui a gente pode rapidamente passar só por tópicos mesmo, porque é uma área em que não há muita filosofia. Bem, a gente entende por bem, tudo aquilo que é objeto do desejo humano, ou seja, todas as coisas que são de alguma forma interessantes para o ser humano entrarão na categoria do bem. E aí eu vou verificar que há bens que têm existência física, corpórea, material, e outros que não têm, e ainda assim são bens. Assim como uma cadeira é um bem, como uma roupa é um bem, como o alimento é um bem, também o são a vida, o trabalho, a personalidade, a intimidade, a privacidade. Tudo isso é objeto do interesse humano, do desejo humano, da necessidade humana. Logo entra no conceito de bem. E quais são os bens que são interessantes para o direito? São todos os bens que são suscetíveis de apreensão jurídica. Por isso serão considerados bens jurídicos. A lua é um bem, e não só é um bem, como é um bem corpóreo. Mas até hoje a lua não é suscetível de apreensão pelo direito. Então não faz sentido imaginar a lua como um bem jurídico, muito embora seja um bem. A felicidade é um bem de extrema relevância, é um bem que todos almejam, mas não é um bem que tenha apreensão jurídica. Por isso também não constitui um bem jurídico. Já a vida, o trabalho, a intimidade, a roupa, o alimento, a casa, todos esses são bens porque se enquadram na noção daquilo que é interessante, que é relevante para o ser humano, que é objeto do desejo humano, e são suscetíveis de apreensão jurídica. Por isso entram na categoria de bens jurídicos. Dentro dessa categoria é importante distinguir quais bens são coisas. Coisa é só o bem corpóreo suscetível de valoração econômica. Bens incorpóreos, bens imateriais e bens não suscetíveis de valoração econômica, ao mesmo tempo, não são bens considerados coisas. A coisa depende da conjugação dos dois elementos. O bem precisa ser material e precisa ser suscetível de valoração econômica. Isso é importante para que a gente depois possa estudar os direitos reais, entendendo que ele só tem por objeto coisa. Direitos reais é matéria que está dentro do estudo do direito das coisas. E que não fala em coisas à toa, não é direito dos bens, é direito das coisas, pensando especificamente nos bens corpóreos suscetíveis de valoração econômica. Vimos que há classificações de bens propostas, a classificação dos bens considerados em si mesmos, a classificação dos bens reciprocamente considerados, e que essa discussão é relevante, porque depois eu descobrirei direitos que só podem ter por objeto bens móveis ou imóveis, aí eu tenho de ir à classificação dos bens considerados em si mesmos. Vou ver que há uma disciplina jurídica distinta para bens principais, acessórios e pertenças, a pertença aparecendo aí como uma inovação do Código de 2002. Para isso eu tenho de ir à classificação dos bens reciprocamente considerados. Lembrando que para eu pensar nessas classificações, eu tenho no mínimo de considerar dois bens, estabelecendo a relação lógica entre eles, né? E vimos que isso tudo é muito importante porque vai produzir consequências posteriormente na disciplina dos contratos, contratos que só podem ter por objeto bens fungíveis, contratos que só podem ter por objetos bens infungíveis, ou seja, eu dependo da classificação dos bens considerados em si mesmos. Questão de indenização de benfeitorias por possuidor de má-fé ou por possuidor de boa-fé posteriormente lá no direito das coisas, que vão depender do conceito de benfeitoria, que é a categoria de bem acessório que eu encontro dentro da categoria, da classificação dos bens
reciprocamente considerados. Então, é um estudo mais simples, mais técnico, mas que produz repercussões a todo instante. Por isso, é preciso prestar atenção a esse tema. E, por fim, vimos que o terceiro grande tema da teoria geral do direito civil é o tema dos fatos. E ali há uma vastidão enorme, há necessidade de muita atenção, de muita leitura, de foco, porque muitos são os fatos, né? A gente precisa começar de uma noção de fato, pensando em fato como todo evento, todo acontecimento. Obviamente que fato jurídico é só todo evento, acontecimento que produz repercussões no plano do direito. Nem todo fato produz repercussões no plano do direito, logo nem todo fato é fato jurídico. Mas percebendo-se quais são os fatos que produzem consequências no plano do direito, que produzem repercussões no plano do direito, a gente se encontra então diante dos fatos jurídicos. E aí há uma proposta teórica de análise de cada fato para que eu os possa enquadrar dentro de um rol geral dos fatos jurídicos que vai ajudar posteriormente na produção de consequências de cada um desses fatos, né? Então, dentro de um quadro geral dos fatos jurídicos, a gente vai lembrar que a gente vai encontrar os fatos jurídicos em sentido estrito, ou seja, aquilo que de fato ocorre no mundo, produz repercussões no plano do direito, independentemente de vontade, ou seja, independentemente de participação do elemento humano com vontade. Isso é o fato jurídico em sentido estrito. E a gente vai pensar que há outros fatos que produzem consequências no plano do direito em razão da vontade, ou seja, aqueles fatos que são produzidos em razão da conduta do sujeito, da conduta da pessoa. Esses fatos são considerados atos jurídicos, justamente porque há um envolvimento da conduta, né? Há o envolvimento da vontade. Então, de um lado, fatos em sentido estrito. Do outro lado, atos. Os fatos comportam duas subcategorias. A dos fatos tão somente, meramente naturais, aqueles que de fato acontecem independentemente de qualquer atuação humana, como por exemplo o raio que cai sobre uma árvore e destrói a árvore. Esse é um fato jurídico, produz repercussões no plano do direito, mas o raio caiu ali sem que houvesse nenhuma conduta humana envolvida. Até mesmo o nascimento é visto como um fato jurídico natural, porque muito embora envolva pessoas, afinal de contas é uma pessoa que está nascendo gerada por outra pessoa, mas é um fato natural, não depende de conduta, é a própria natureza que leva àquela situação. Esses são os fatos naturais, produzem consequências, diversas consequências no plano do direito. Para a gente citar um exemplo mais interessante, talvez, porque é menos banal, a gente poderia pensar na aluvião. Aluvião é o fenômeno do acréscimo lento e contínuo de sedimentos carregados pelas águas de um rio às propriedades que margeiam aquele curso d'água. De modo que, num determinado momento, perceba-se que a área que margeava o rio tinha primeiro um tamanho e agora passou a ter outro. Ela sofreu um acréscimo em razão daquele depósito lento, constante, de sedimentos trazidos pelo curso d'água do rio, né? Esse fenômeno interessantíssimo da aluvião, que é um fenômeno natural e que gera uma consequência importantíssima no plano do direito, que é a aquisição da propriedade daquele imóvel novo gerado, é um fato natural. Ou seja, há fatos naturais que são muito interessantes, né? Ao lado dos fatos naturais, como subcategoria dos fatos em sentido estrito, a gente encontra o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico é aquele fato interessantíssimo em que há uma conduta humana envolvida, mas que produz uma determinada consequência jurídica independentemente da conduta. Ou seja, é como se o direito olhasse aquela conduta humana e dissesse: olha, aqui eu não vejo uma conduta, aqui eu vejo tão somente um fato. Por isso essa expressão interessantíssima, que é do Ponte de Miranda, de ato-fato. Ao mesmo tempo que é um ato, produz efeitos como se fosse tão somente um fato. E vocês vão perguntar: mas diz aí um exemplo de um ato-fato. Ora, um exemplo simples. A pessoa se muda de um município para outro, estabelece a sua residência num novo município. Ou seja, há conduta. Quem se mudou
foi a própria pessoa. A pessoa teve a vontade de se mudar. Quando ela chega ao novo município, ela fixa ali o seu domicílio residencial. Agora, isso não depende da vontade dela. Não depende da vontade dela, depende tão somente do ato dela. Ela se fixou ali. Ela se mudou para ali. Ao se mudar para ali, ao fixar residência ali, a consequência jurídica produzida foi a fixação do domicílio. Mas essa consequência jurídica não é produzida levando em conta a conduta da pessoa, mas tão somente o fato representado pela conduta da pessoa. A pessoa não poderia se mudar para um novo município e dizer: meu domicílio continua sendo o domicílio anterior. O conceito de domicílio é justamente o daquele lugar em que a pessoa estabelece com ânimo definitivo a sua residência. Isso é fático. A pessoa se muda para um lugar para ali ficar, aquele então passa a ser o domicílio residencial dela, o que não impede que ela tenha 2 domicílios ao mesmo tempo. Mas se em algum lugar ela tem residência com ânimo definitivo, ainda que ela não passe todo o tempo ali, mas passa um tempo periódico sempre, então aquele passa a ser o domicílio dela, não se leva em conta a vontade dela, mas tão somente o fato representado pela conduta dela. Né? Muito bem. Compreendendo esse quadro geral dos fatos jurídicos, a gente depois deve passar para a análise de cada plano em que se veem os atos jurídicos. Né? E aí a gente vai analisar sempre 3 planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Aliás, se me permitem uma correção, eu entrei nos planos sem ter falado das subcategorias dos atos jurídicos, então vamos rapidamente a elas. Né? Os atos jurídicos se dividem em 2 grandes subcategorias: a dos atos voluntários ou atos em sentido estrito e a dos negócios jurídicos. E o que distingue cada uma delas? E aqui a distinção é de menos importância. A distinção clássica é no sentido de que os atos jurídicos voluntários ou atos jurídicos em sentido estrito são condutas humanas cujos efeitos são, em sua maioria, determinados pela lei. O sujeito, mais ou menos, ele decide se ele pratica ou não pratica o ato, mas ao praticar o ato ele se submete aos efeitos que são pré-determinados pela lei, ou pelo menos a grande parte dos efeitos produzidos pelo ato é determinada pela lei. No lado oposto, a gente encontra o negócio jurídico, que é o ato em que a maior parte dos efeitos vai ser determinada pela vontade do sujeito. Pode haver, em geral, uma margem de efeitos que é determinada pela lei, mas a grande maioria de efeitos é determinada pela vontade do sujeito. Esse, então, ato é que é o ato denominado negócio jurídico, porque há ali uma margem de negociabilidade relevante que levou à utilização dessa expressão negócio jurídico na doutrina mais recente do direito civil. Agora sim, vamos falar sobre os planos, o plano da análise do ato jurídico. Né? A gente sempre vai pensar no plano da existência, no plano da validade e no plano da eficácia. Com isso, a gente sintetiza toda a disciplina dos atos. Lembrando que os planos não são interdependentes. É claro que o plano da existência determina a validade e a eficácia, porque aquilo que não existe não pode ser válido nem pode ser eficaz. Mas, tirando o plano da existência, que atua sobre os 2 outros, validade não determina eficácia, assim como eficácia não interfere em validade. Analisar um ato jurídico sem levar em conta essa distinção de planos, muitas vezes produz consequências as mais desastrosas. Então, primeiro eu analiso o plano da existência. E no plano da existência, o que eu devo examinar? Requisitos essenciais, que são sempre só 3. Sujeito, objeto e vontade. Não é preciso que haja sujeito no plural, porque há muitos atos que são unilaterais, atos que só dependem da manifestação de vontade de uma única pessoa. Por isso, sujeito, com a possibilidade de sujeitos no plural. Objeto, porque todo ato tem um objeto. E vontade, porque não posso pensar em conduta com vontade se não houve manifestação de vontade. No plano da validade, eu examino os requisitos de validade do negócio jurídico. E aí eu acabo sendo remetido a 2 artigos do Código Civil que vão ser determinantes para a análise do plano da validade do negócio, do ato, né, numa linguagem mais ampla. O artigo 166, que traz todas as hipóteses em que se considera o ato nulo, e o artigo 172, em que eu encontro as hipóteses em que se considera o ato anulável, ou seja,
enquadrando o ato em alguma das hipóteses, ou do 166 ou do 172, eu tenho um negócio inválido, estou fazendo uma análise no plano da validade. E o plano da eficácia? Bem, o plano da eficácia é aquele que a gente examina com menos rigor no plano do direito, porque os efeitos do ato vão se dar no plano social. Então, eu posso ter um ato inválido que ainda assim produziu efeitos, porque ninguém percebeu a invalidade dele, ninguém suscitou a invalidade dele, ainda que ele fosse um ato nulo. O que o direito poderá fazer em determinados momentos é incidir sobre o ato que produziu o efeito, numa tentativa de desfazer o efeito do ato, porque ele era inválido. Mas como não há interdependência, o tão só fato de o negócio ser inválido não significa que ele será ineficaz. Assim como há negócios válidos que são ineficazes. O testamento, por exemplo, nós já vimos isso, é um ato válido, a validade dele depende do momento da sua elaboração, mas a sua eficácia é condicionada à morte do sujeito. Ou seja, é um ato que vai permanecer por longo tempo ineficaz, muito embora válido, para só em momento posterior produzir efeitos.